Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, futuros professores, futuras professoras do curso de Pedagogia Uninasal. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre tudo que a gente viu na disciplina de Didática, nos preparando para a AV1, que vai ser agora na quinta-feira, certo? Eu ficarei disponível a partir de hoje para tirar toda e qualquer dúvida de vocês em relação ao conteúdo. Lembrando que as pessoas que chegaram depois do dia 15 de setembro, elas devem fazer a solicitação à coordenação via e-mail para que elas façam a segunda chamada em dezembro. Não é recomendado, pois como o conteúdo já está em fase avançada, vocês acabariam sendo prejudicados, certo? O pessoal que está desde o início do semestre não precisa solicitar a segunda chamada, certo? Isso é só para os novatos. Então vamos lá para a revisão de didática. Então, a gente começou vendo um pouco sobre o que era a didática, né? Então, qual é o conceito de didática? Didática, ele é, ou ela é, né, a área do saber voltada ao processo de ensino-aprendizagem e o seu papel na formação de professores, que reflete sobre a educação, o trabalho docente na escola, a organização do trabalho docente no cotidiano escolar, o planejamento educacional, seus níveis, elementos e a avaliação do processo de aprendizagem. Em síntese, a didática ela vai cuidar da organização do trabalho pedagógico, de investigar o processo de ensino-aprendizagem e de desenvolver e testar metodologias de aprendizagem, ok? E um dos aspectos centrais da didática é a aprendizagem. A aprendizagem, ela é o conjunto de processos e elementos que vão possibilitar os sujeitos a adquirirem novos conhecimentos e habilidades. E esse conceito de aprendizagem, a maneira como se aprende, ele vai variar de autor para autor. Nessa unidade, a gente estudou 3 autores e suas teorias da aprendizagem. A gente viu a teoria da aprendizagem de Paulo Freire, a teoria de aprendizagem de Papert e a teoria de aprendizagem de Simons. Para Paulo Freire, o processo de aprendizagem, ele se dá por meio da, primeiro, conscientização, reflexão e ação. E para ele só vai haver aprendizagem se houver uma transformação social. Se o aluno não conseguir fazer uma transformação social na vida dele, não houve aprendizagem. Já o Papert, ele vai por outro caminho. Ele vai dizer que o processo de aprendizagem ele se dá por meio da experiência. E essa experiência deve ser por meio da resolução prática de problemas, né? E ele vai dizer que a aprendizagem só vai ser completa se o sujeito tiver construído alguma coisa. De preferência, essa construção ser algo físico que resoluciona um problema ou uma questão. E o Simons, ele vai dizer que a aprendizagem, ela acontece em rede, né? Ele vai colocar que o processo de aprendizagem se dá a partir do momento em que a gente começa a selecionar e organizar informações, e a partir dessas informações que são selecionadas e organizadas, nós começamos a relacionar, ou seja, a criar, a dizer, olha, essa informação aqui está relacionada a essa outra. E com isso vamos criando conexões e quando a gente cria essas conexões, a gente divulga a nossa aprendizagem por meio da internet. É tanto que essa teoria é chamada de conectivismo, né? E ele vai dizer que o processo de aprendizagem só está completo quando você é capaz de passar esta informação adiante para mais pessoas. Ou seja, o aluno se torna um nó ativo transmitindo o conhecimento que a ele foi adquirido por meio das redes sociais. E, por fim, a gente viu que esse processo de aprendizagem, ele vai se caracterizar, né, ele vai se consolidar por meio dos planos de aula. Os planos de aula, então, são os instrumentos de planejamento e controle de uma sequência didática que tem como principal objetivo a aprendizagem dos alunos e que existem vários modelos e tipos de plano de aula, mas que todos eles têm em comum, né, a questão da identificação, do objetivo, da metodologia, dos conteúdos programáticos a serem trabalhados,
da avaliação, da lista de recursos e das referências. Mesmo que eles variem, e eles vão variar por vários motivos. Por os objetivos da instituição, a ideologia pedagógica, a concepção de ensino e vários outros motivos. Mas eles sempre vão ter estes elementos em comum: a identificação da instituição, o objetivo, o conteúdo programático, o recurso didático a ser utilizado, a metodologia, a avaliação e a referência. Agora vamos ver algumas questões que podem cair na prova e como elas serão estruturadas. Então, essa primeira questão aqui diz sobre nossa primeira aula, onde a gente discutiu sobre os elementos de sensorialidade, onde a gente viu, né, como é que a sensorialidade nos ajuda no processo de aprendizagem. E a questão diz assim: sobre o uso de elementos sensoriais na aprendizagem, é possível afirmar que... Então, qual dessas afirmativas está correta? A sensorialidade é mero recurso lúdico que não influencia na aprendizagem. Falso, né? A gente sabe que ela é um recurso importante e que ela influencia na aprendizagem. B, a sensorialidade é um recurso que auxilia no processo de ensino-aprendizagem. Olha, até aqui é verdadeiro. De fato, a sensorialidade é um recurso que vai auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Vamos ver as demais? A sensorialidade é um recurso que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando que haja um processo de aquisição de conhecimento de maneira mais significativa. Olha, aqui está mais completo do que o anterior, porque aqui ele está falando que o uso da sensorialidade pode contribuir para uma aprendizagem significativa, o que é verdade, né? D, a sensorialidade atrapalha o processo de aprendizagem, tendo em vista que a causa a hiperestimulação. Pelo contrário, né? Ela facilita o processo de aprendizagem, mas devemos ter cuidado para não hiperestimular o nosso aluno. A sensorialidade é um recurso que auxilia o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando que haja um processo de aquisição e de conhecimento de maneira menos significativa. Errado, né? Então, aqui, a alternativa mais completa, que encara tanto o processo o uso da sensorialidade como um processo que auxilia no processo de aprendizagem, quanto a construção de maneira significativa da aprendizagem, é a letra C. Então, a correta é a letra C. Vamos para a questão 2? Questão 2. A didática é um campo de estudo que tem o objetivo de propor princípios, formas e diretrizes que são comuns ao ensino em qualquer área do conhecimento. Ela não se restringe a uma prática de ensino, mas compreende a relação entre professor, aluno e o conteúdo. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar que o objeto central da didática é... Então, qual é o objeto central da didática? O que ela mais almeja aprender, né? O que ela mais almeja estudar? É a aprendizagem? É o ensino? É o conteúdo? É a relação entre ensino e aprendizagem ou a relação entre ensino e conteúdo? A gente viu logo no início desse vídeo, né, que o nosso objetivo da didática é o processo de ensino-aprendizagem, os dois juntinhos se relacionando. Então, aqui, a alternativa correta é a letra D. Vamos para mais uma questão? Questão 3. A professora Alessandra gosta de usar as redes sociais em sua sala de aula, criando uma trilha de aprendizagem a partir de textos da internet, sites, vídeos do YouTube e solicitando a seus alunos que façam publicações nas redes sociais deles sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula. Podemos afirmar que a professora é seguidora da teoria? Então, quem é que diz que a gente tem que utilizar as redes sociais para a aprendizagem? É o Simon. E como é o nome da teoria que o Simon faz? É a teoria do conectivismo. Então, a gente pode dizer que ela é uma seguidora do conectivismo, né? Da teoria conectivista, né? Lembrando que há uma diferença entre a construtivista e a construcionista. A construtivista é que a construção do conhecimento se dá por meio da interação. A construcionista, que é do paper, é que o estudante só aprende quando ele constrói alguma coisa prática, material, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 4. O professor Juan Carlos se orgulha de seguir a metodologia de Paulo Freire em suas aulas. Ele sempre busca trazer assuntos relacionados à vida dos estudantes e fazê-lo refletir, como na aula a seguir.
Juan projetou para os alunos fotografias da rua da escola em época de chuva e pediu aos alunos que descrevessem as imagens e localizassem onde era o local. A turma rapidamente descreveu e identificou se tratar de da rua da escola. Juan então desindagou sobre o porquê deste problema ocorrer e que outros problemas aquela situação causava. A turma prontamente levantou suas hipóteses sobre o descaso do poder público, o descuido dos moradores que jogam lixo na rua e entopem os bueiros, as dificuldades de acesso à escola em dias de chuva e o excesso de mosquitos na rua. Após a discussão, Juan liberou a turma. Neste caso, houve aprendizagem segundo Paulo Freire? A aprendizagem segundo Paulo Freire, ele acontece de que maneira? Primeiro, a conscientização, né? Então, o aluno é confrontado com uma situação. É o que aconteceu. Depois, uma reflexão. O aluno é levado a pensar e a refletir sobre aquelas questões, que também aconteceu. E depois parte para a ação. E a aprendizagem só acontece se tiver uma transformação social. Nesse texto narrado aqui, houve alguma transformação social? Os alunos foram chamados para alguma ação prática de transformação social? Não. Então, aqui, o professor Juan, infelizmente, ele não houve aprendizagem na metodologia Paulo Freire. Ele não concluiu o processo, que é justamente chamar o aluno para a ação. Vamos para o próximo? 5. Embora os planos de aula sejam diferentes, dependendo do contexto, eles possuem itens obrigatórios. O objetivo e a avaliação são dois desses itens obrigatórios. Discuta como eles se conectam e quais os principais erros cometidos pelos professores na hora da elaboração deste item. Aqui é fácil, né? O objetivo, ele está alinhado à avaliação, porque a avaliação precisa checar se o objetivo foi alcançado. Esta é a relação entre eles. E quais são os principais erros? O primeiro grande erro na elaboração dos itens é do objetivo, quando se coloca ações que são do professor para o aluno. Os objetivos de uma aula, eles são sempre os objetivos do aluno. São as ações que os alunos vão executar, as coisas que eles vão fazer durante a aula, não a que o professor vai fazer. Então, por exemplo, explicar as regras gramaticais. Explicar a regra gramatical é uma atividade do professor, né? Não é uma atividade do aluno. Aí, listar nomes ortograficamente corretos. Listar é uma ação do aluno, é algo que ele vai realizar, ok? Outro erro comum no processo de avaliação, né, é que não se estabelecem os critérios de avaliação, critérios claros. E por que é tão importante a gente ter critérios claros na elaboração do plano de aula, na parte de avaliação? Para impedir que aconteça a gente favorecer um aluno que a gente gosta muito. Porque tanto o aluno que a gente gosta muito, quanto o aluno que a gente tem dificuldade de lidar, eles vão estar sobre o mesmo critério, o mesmo mapa avaliativo, as mesmas coisas que estão sendo cobradas, o que torna o processo mais justo de acontecer e de ser acompanhado, ok? Vamos então agora para a nossa última questão. A questão diz o seguinte: o ciclo de aprendizagem se dá da seguinte sequência. Aqui ele quer saber como acontece o ciclo de aprendizagem. E aí a gente já viu, inclusive na prática na nossa sala de aula, que o ciclo de aprendizagem ele começa com o contato do aluno mediado o objeto de conhecimento, né? Então, a primeira parte é o contato mediado. Depois, o aluno, em contato com o objeto que vai ser estudado, ele começa a criar suas hipóteses. Depois de criar suas hipóteses, há o confronto ou o choque cognitivo, onde o aluno vai comparar as hipóteses que construiu com os dados que a ciência dá. E depois disso, do choque cognitivo, o aluno é convidado a aplicar aquele conhecimento, resolvendo alguma questão, etc. Então, aqui, a única que segue o passo a passo da aprendizagem é o contato mediado, a criação de hipóteses, o choque cognitivo e a aplicação. Letra C. Ok? Obrigado por hoje e boa prova. Qualquer dúvida, estou aqui para isto. Até a próxima.